Salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta das férias e com o nosso especial da meta de inscritos, porque eu pedi e vocês se inscreveram e nós chegamos aos 1.600 inscritos. Muito obrigado a todos que se inscreveram aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trago para vocês a história dos lídios. Vamos falar sobre essa região da Lídia, esse povo de origens diversas, com várias controvérsias, e sua história contada pelos gregos, pelos assírios, pelos hebreus e outros povos, e também são conhecidos por terem criado a moeda. Vamos saber dessa história e muitas outras, algumas dessas origens aqui nesse vídeo de hoje. Mas antes de começar esse vídeo, eu peço a vocês que dêem um tapote nesse like e compartilhem com a galera, que ajuda demais o canal a crescer e valoriza o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade. Tem várias civilizações do Ocidente, do Oriente, tem África, tem Ásia e tem as nossas sagas, como a saga romana, a saga bizantina, onde eu conto a história de todos os imperadores romanos e bizantinos. Dá uma conferida aí na videoteca do Zelota e não deixe de se inscrever dando um tapote nesse botão vermelho e nessa sineta ativando todas as notificações. Vocês também podem saber das novidades do canal me acompanhando no Instagram, @ozelota, onde lá eu falo dessas novidades, publico ali também as enquetes para escolhermos os nossos vídeos especiais. E também tem o meu quadro do Curta com Zelota, onde eu faço um conteúdo extra dos vídeos. Vocês também podem dar sugestões de assunto de civilizações que vocês querem ver no canal, aí nos comentários. E aí a gente coloca na enquete e fazemos as votações aqui no canal. Vídeos todas as quartas às 20 horas e com os especiais. E nos sábados com as sagas às 17 horas. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo e sem enrolação. Então vamos embora para essa história dos lídios, porque tem muita origem, muita confusão aqui nessas histórias e eu saí organizando para tentar ficar mais fácil o entendimento. Bom, a Lídia, ele foi um reino, né, que teve origem por volta do ano de 700 a.C. na Anatólia. Para quem acompanha a saga bizantina já ouviu muito falar da Anatólia. A sua origem, como eu disse, é muito controversa, porque ela vai ser contada aí por vários povos. Inclusive, cada uma das 3 dinastias que governaram a Lídia conta uma origem diferente. E aí dá para imaginar a confusão que é a história desse povo. Incluindo uma dessas dinastias, que era a dinastia Heráclida. Essa dinastia era dos descendentes do herói grego Hércules. Então tem toda aquela pitada de mitologia também grega aí nessa história, né? Já que eles eram um povo que viviam ali no Mediterrâneo, né? No Oriente do Mediterrâneo, então tem aquela influência forte da cultura grega. Antes de 680 a.C., eles eram um povo vassalo de um outro reino, que era a Frígia. E a Frígia acabou caindo diante da força dos Cimérios. Eu trouxe a história deles aqui no canal. E aí, com a queda da Frígia, a Lídia acabou se tornando independente. E aí formou seu próprio reino. Bom, todas essas versões, como eu disse, são contadas por gregos, por assírios e até os hebreus também deram a sua versão a respeito da origem dos lídios. Então vamos saber um pouco de cada uma delas aqui. Bom, o reino da Lídia, ele surge após a queda do Império Hitita no século 8 a.C. Nessa região que se chamava de Arzava e que depois mudou o nome para a Anatólia, que fica na Ásia Menor. O nome original era de Meônia, esse era o nome da Lídia antigo. E Homero, o famoso Homero da Ilíada, chamava os habitantes dessa região de Maiones. E a principal cidade da Lídia era a cidade de Sárdias, que inclusive se tornou a capital do reino da Lídia. Depois os lídios foram rebatizados para esse nome de lídios, em homenagem a um rei chamado Lido, que era da época da Guerra de Troia, que foi contada pelo Homero no livro Ilíada. Bom, os assírios também tinham uma versão que eles falavam da história de um rei chamado Gugo de Ludo. E esse rei havia subido ao trono em 680 a.C.
Porém, não existe nenhum registro a respeito de algum Ludo, rei chamado Ludo, antes do século 8 a.C. Os hebreus também conheciam os lídios com o nome de Ludim. Ludins vinham da região de Ludum, que ficava na Anatólia, assim como é referido no livro de Jeremias. Já o Flávio Josefo, filósofo, historiador e revolucionário que esteve na Revolução Judaica de 66, disse que os lídios eles eram originários dos povos que eram descendentes de Lud, que era filho do Sem, e também de Javã, que era filho de Jafé. E esses dois povos habitavam a Jônia, né? Que era uma região vizinha ali, né? Que acabou depois fazendo parte também ali da Lídia, do reino da Lídia, e veio se tornar o Império. Tem uma outra também teoria a respeito dos etruscos, que eles eram descendentes dos lídios, que viajaram pelo mar Egeu e chegaram até a Península Itálica, e lá eles formaram uma civilização que deu origem aos etruscos. A palavra Lud também é conhecida pelos fenícios, só que eles chamavam Lud de luz. E essa palavra, ela significava ventos ou ventanias, já que onde a Lídia se localizava no mar Egeu, era uma região com muitos ventos. Então, era uma região que os fenícios também conheciam. Bom, com relação ao território da Lídia, a essa região, vocês vão ver aí no mapa, ela ocupava a Mísica, a Cária, a Frígia e a costa da Jônia, que viria a se tornar também um estado vassalo dos lídios, como mencionei agora há pouco. Na época dos reis Alíate e do rei Cresso, foi o período do Império da Lídia, e a sua capital era a cidade de Sardes. Existiam as outras cidades importantes, que eu vou citar algumas delas aqui. Com as cidades jônias de Esmirna, Éfeso e Mileto, nós temos as cidades de Sardes, que eu já mencionei, era a capital, e também onde se localizava uma das 7 igrejas do Apocalipse. Temos a cidade de Filadélfia, e no caso não nos Estados Unidos, claro, mas Lídia, na Turquia. A cidade de Tiatira, que é onde ficava também uma das 7 igrejas do Apocalipse, e também de Sifílio Magnésia. Bom, com relação à cultura dos lídios, ela era muito influenciada pela cultura grega, que era a cultura mais popular no Mediterrâneo. Destaque na arquitetura, com a reconstrução do templo de Artemis em Éfeso. Esse, inclusive, foi construído na época do rei Cresso e era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, inclusive era um dos maiores templos, ou o maior templo da antiguidade. Desenvolvimento cultural, também tivemos importantes nomes dentro da história na cultura do Mediterrâneo, como o Homero, que eu já mencionei aqui no início do vídeo, o poeta Homero, e também do matemático Tales de Mileto, já que ali a Jônia, onde ficava a cidade de Mileto, passou a fazer parte do Império da Lídia. Bom, além da questão também da arquitetura, aqui existia a literatura, apesar de que a escrita da Lídia ela ter desaparecido no século I a.C. Então, existem registros que tinham literatura, mas não foram encontrados ali esses registros por escrito dos lídios. Além também da cerâmica, das esculturas, da música e as joias, porque lá eles tinham muitas pedras preciosas. A Lídia era uma região muito rica em ouro e prata. Dentro daquela região onde ficava a Frígia do antigo rei mitológico Midas, que foi amaldiçoado, né, com tudo que ele tocava virava ouro. Enfim, então vem muito da questão desta região, que existia uma abundância de ouro e prata. Inclusive o último rei da Lídia, o Cresso, que era conhecido como um dos homens mais ricos da antiguidade na época dele, veio aquele ditado, tão rico quanto Cresso. Eu vou falar um pouco mais dele lá para o final do vídeo. Bom, a economia dos lídios, eles controlavam rotas comerciais do Mediterrâneo
para o Oriente, se tornando uma potência marítima lá no Mar Egeu. Os principais produtos de exportação deles eram a vinha, o açafrão, o ônix, que era um tipo de pedra, que inclusive era utilizada para a fabricação de joias, né, confecção de joias. Temos a mica, que eram cristais, e também eletro, que é mais conhecido como ouro branco. E também a exportação de lã e o comércio de escravos que se destacavam na economia dos lídios. Bom, e a história da moeda? Segundo Heródoto, os lídios foram o primeiro povo a cunhar moeda de ouro e prata e também as primeiras moedas com esfinges sendo gravadas. Isso no século 8 a.C. Então eles foram anteriores aos chineses e aos indianos da época do rei Giges. Política e sociedade. Bom, existia um sistema monárquico na Lídia, sucessório, né? E eles tinham uma forte influência grega, um fator com relação à tirania, que era o poder do soberano, né? O tirano era aquela figura do poder centralizador e chegava ao poder ou pela violência ou pelo golpe de Estado. Não necessariamente um autoritário, como a palavra chegou aos nossos dias, a palavra tirano, de ser uma pessoa autoritária. Bom, os lídios eles tinham a fama de trabalhadores e também de guerreiros. Uma coisa curiosa na sociedade da Lídia também era essa independência que as mulheres tinham, pois elas podiam escolher o próprio marido, inclusive elas poderiam comprar o próprio dote delas. Isso era uma coisa bem interessante, né? Para quem não sabe, essa história do dote é o que pertence à herança da mulher. Então, o marido escolhia a esposa de acordo com o dote nas tradições de diversos povos. E no caso dos lídios, a mulher poderia comprar o próprio dote dela e se tornava independente a ponto de escolher o seu próprio marido. Bom, o exército era comandado por aristocratas que se destacavam como cavaleiros e lanceiros. E as cidades vassalas elas contribuíam nas guerras enviando os seus soldados que eram conhecidos como hóplitas. Bom, com relação à religião, claro que existe essa forte influência da mitologia grega, como já mencionei, tendo os principais deuses cultuados como Artemis, que era a deusa da caça, o deus Zeus, né, que é o principal deus do panteão grego, e também uma deusa chamada Cibele, que era uma deusa da Frígia e que ela era a mãe terra. E seria referente a Gaia, né, no caso da mitologia grega. Com relação à queda da Lídia, essa é uma história bem comprida, mas enfim, vou fazer um resumo aqui para vocês. Bom, na época do rei Alíates II, os medos estavam em pleno processo de expansão, conquistando vários territórios, conquistaram a Armênia e a Capadócia. E eles chegaram até a fronteira da Lídia. E eu contei essa história, inclusive, no vídeo dos medos, hein? E aí começou uma guerra entre os dois povos. E aí teve uma guerra que durou anos, até a última batalha, que foi a Batalha de Eclipse. E ficou conhecida por esse nome porque quando a batalha ia iniciar, aconteceu um eclipse lunar, que é conhecido como a famosa Lua de Sangue. E esse eclipse ele é um mau presságio para os povos da antiguidade nessa região do Oriente. Então essa guerra acabou sendo interrompida e acabou sendo feito um acordo de paz, inclusive com um casamento, né? Eu conto essa história lá no vídeo dos medos, se você quiser saber mais detalhes, dá uma conferida lá. E aí aconteceu que foi definida a fronteira entre o reino da Lídia, o Império da Lídia, já era império nessa época, e também o dos Medos. E essa fronteira seria o rio Halys, que faria essa divisão aí. Durante o século 6 a.C., Ciro II o Grande, ele eliminou o seu avô Astíages, que era o rei dos Medos, aquele mesmo que havia feito o acordo de paz com os lídios. E aí ele acabou fundando o reino persa, conquistando a Média. Na época era ainda os Aquemênidas. E aí
foi feita uma coalizão anti-persa pelo poderio persa que existia, então vários povos se juntaram. Entre esses povos nós tínhamos os egípcios, os babilônios e o povo da Cilícia, junto com a Lídia. Inclusive alguns mercenários gregos do Peloponeso, e dizem que eram os espartanos. E aí foi feita essa coalizão, essa aliança, que foi formada com a liderança do rei da Lídia, que era o Cresso. Antes dessa batalha acontecer, Cresso ele resolveu consultar o oráculo de Delfos para saber qual seria o resultado. E aí aconteceu que o oráculo de Delfos disse para ele que se ele atravessasse o rio Halys, um império cairia. Então ele interpretou automaticamente que ele venceria aquela batalha. Então ele preparou a sua cavalaria e atravessou o rio Halys, dando de frente com o Ciro o Grande e os seus homens que estavam montados em camelos, no meio do deserto. De quem seria a vantagem? Dos camelos. E aí aconteceu uma vitória devastadora dos persas, e foi na batalha conhecida como a Batalha de Pitéria. E aí o resultado dessa batalha foi a conquista da cidade de Péria, que havia sido conquistada há pouco tempo pelo Cresso. E aí Ciro ele invadiu a cidade de Sardes e aí derrubou a capital do Império Lídio e também capturou o Cresso. E ele resolveu executar o Cresso, o queimando vivo em uma pira. Aí tem duas versões nessa história, eu vou contar as duas aqui. Bom, a primeira versão diz que Cresso estava em uma pira que foi montada pelos homens do Ciro e o fogo foi aceso. Enquanto a pira começava a queimar, o Cresso ele começou a gritar por Solon. E aí despertou a curiosidade do Ciro porque ele gritava por Solon. E aí os homens do Ciro contaram para ele quem era Solon e essa história do Solon. E Solon era um pensador grego que havia sido convidado por Cresso até a cidade de Sardes, onde lá Cresso, que era extremamente arrogante e orgulhoso da sua riqueza, ele exibindo a sua riqueza para Solon. E aí o Cresso ele perguntou a Solon quais eram os 3 homens mais felizes do mundo. E o Solon respondeu quais eram esses homens, mas nenhum deles era um Cresso. E aí o Cresso, mostrando toda a sua riqueza, no auge da sua arrogância, disse por que ele não era um desses homens, já que ele tinha toda aquela riqueza. E aí Solon disse que a felicidade de Cresso não viria de sua riqueza, porque ela era inconstante. E Cresso, extremamente arrogante, como eu já disse, acabou tendo aí grandes tragédias na sua vida, né? Ele havia perdido o seu filho, que era o seu sucessor ao trono, em um acidente, e posteriormente a sua esposa tirou a própria vida durante a invasão de Ciro com a queda de Sardes. E aí depois Ciro, ao saber dessa história, ele percebeu que Cresso era um homem parecido com ele, com ambições, e aí ele resolveu mandar que apagassem aquela pira antes que queimasse o Cresso. E aí o Cresso foi resgatado e acabou se tornando um conselheiro do Ciro, e os dois acabaram se tornando amigos. Revoltado com a derrota, o Cresso pegou as correntes quando ele estava aprisionado e aí jogou no oráculo de Delfos, mostrando que o oráculo estava errado. Na verdade o oráculo estava certo, ele interpretou a história, né, a informação de maneira errada. E aí a outra versão conta que o Cresso acabou realmente sendo queimado vivo. Bom, e após a queda da Lídia, a Lídia acabou se tornando uma sátrapa persa. E depois passou pelas mãos de vários outros povos, de outros impérios, como o Império Macedônico de Alexandre o Grande. Depois, na sequência, fez parte do Reino dos Seleucidas e depois também do Reino de Sardes. E na sequência disso nós tivemos também o Império Romano, fazia parte do Império Romano do Oriente,
na sequência do Império Bizantino, inclusive fazendo parte da tema da Anatólia. E, por último, a Lídia, atualmente, no caso, faz parte do território da Turquia, né? Antigo território da Lídia. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. E estarei retornando amanhã lá no Curta com Zelota no IGTV e eu vou contar a história de como Tales de Mileto influenciou no resultado de uma guerra. Fique de olho lá, que amanhã está saindo esse vídeo lá no IGTV. E quem for membro do Acampamento Zelota já pode assistir esse vídeo agora mesmo, que já está disponível lá na área de membros. E também na sexta vamos ter a nossa enquete do especial de 1650 inscritos. E eu vou trazer 2 inimigos de Roma. Vamos ver mais a história de 2 inimigos e que foram sugestões aí de vocês inscritos, dos inscritos aqui do canal. E sábado tem a nossa saga bizantina, a sequência voltando com a nossa saga bizantina com a história do Imperador Leão VI Sábio. Então a gente se vê aqui no canal no próximo sábado, naquele horário novo, às 17 horas. E um abraço do Zelota, até lá. Falou, pessoal.